O figurino é a pele do ator e é de grande importância para o ator se sentir bem dentro do figurino de seu personagem e utilizar no traje para comunicar a essência do espetáculo. O figurino, quando incorporado pelo ator, é eficiente, está bem resolvido. Um figurino equivocado pode arruinar uma interpretação e, consequentemente, uma trama. Em linhas gerais, a pesquisa de imagens feitas através de livros, internet, filmes, revistas, fotos, etc., é uma das primeiras etapas do trabalho da figurinista, seguida de croquis, estudo das cores, pesquisa de tecidos, materiais, texturas, roupas prontas, acessórios, enfim, tudo que envolva a vestimenta. O olhar apurado de uma figurinista analisa esteticamente a fotografia, a fotogenia do figurino e, tecnicamente, o caimento desta roupa no corpo do ator que a vestirá. As pesquisas são fundamentais para o figurinista e para o processo de criação dos trajes de cena, seja um roteiro de época ou um roteiro contemporâneo. Faz parte da metodologia do trabalho da figurinista um amplo tipo de pesquisa histórica, de campo, quando possível, de hábitos, comportamental, de costumes, de gestos, cultural, de cores, de materiais de moda e orçamentários. A criação do figurino é um processo artístico onde arte e design e seus diversos aspectos se reúnem para produzir um elemento comunicador. Parte-se de referências visuais e bagagem cultural, mas acrescenta-se o uso de novas tecnologias. Etapas: leitura de texto, análise do texto e criação da tabela de ação. Discussões iniciais com o diretor. Pesquisa do figurino. Desenhos preliminares. Croquis e finalização. Brainstorm, tempestade de ideias. Nesse processo, a importância está não apenas no criar, mas no transmitir o que se pretende, fazendo com que o público perceba, ainda que de forma intuitiva, a mensagem ou os signos que estão representados no figurino. Independente do meio, o figurino é responsável por atrair o espectador para o mundo onde está sendo encenado, uma vez que cada roupa está carregada de elementos estéticos que dialogam com a cena. Através do figurino é possível situar o período histórico do espetáculo, o gênero, identidade dos personagens. Seja qual for o gênero do espetáculo, a narrativa estará presente em forma de arranjar uma sequência de fatos onde os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto é baseado em elementos os quais são o enredo, espaço, tempo e personagem. Para a pesquisa inicial de um determinado figurino, devemos nos atentar às seguintes especificidades de um espetáculo: enredo, criado, já existente, modificado, adaptado. Esqueleto de um espetáculo, aquilo que dá sustentação à história, contém toda a informação acerca dos personagens e período histórico. Espaço, presente, futuro possível, passado, histórico, etc. Estações, meses, feriados, manhã, tarde, noite. Localidade geográfica, etnias e regionalismo. Tempo. O figurino convence que a narrativa se passa em determinado recorte de tempo, seja este um certo período da história, e demonstra a passagem deste tempo. Espaço. O figurino ajuda a definir ou tornar imprecisa a localidade geográfica onde a história se passa. Elementos de um figurino. Estilo. Realistas. Figurinos que retratam o vestuário da época com precisão histórica.
pararealistas. Figurinos inspirados na moda da época, porém estilizados, onde a beleza prevalece sobre a exatidão pura e simples. Simbólicos. Quando a exatidão histórica perde completamente a importância, traduzindo-os simbolicamente caracteres, estados de alma, criando efeitos dramáticos ou psicológicos. Cores. Através das cores, pode-se detectar o estado de espírito, seja se está alegre, triste, rebelde, etc. E o gênero no qual a peça ou filme está inserido: drama, comédia, terror, etc. Volume. Produções estilizadas podem ser utilizadas de forma exagerada ou pequenas demais para enfatizar uma cena, como ressaltar aspectos do corpo do ator. Silhueta. A silhueta do figurino o insere temporalmente. Elementos do teatro. Elementos visuais, aqueles que se pode ver. Elementos sonoros, aquele que se pode ouvir. Os elementos visuais ajudam o espectador a reconhecer alguns aspectos, seja do personagem, seja da história, seja do lugar que está acontecendo tudo isso somente olhando. Por exemplo, olha só esse personagem aqui. Quem você acha que ele é? Só olhando para a roupa dele? Será que dá para a gente perceber? Acho que deu para ter uma ideia, né? A gente pode, só olhando, identificar o personagem pela roupa dele, ou dependendo do local que ele está. Se a gente consegue identificar ele pela roupa, isso significa que o figurino foi um elemento importante. E aí está o nosso primeiro elemento visual, o figurino. Junto com o figurino, temos outro elemento importante também, que além da roupa vai conseguir transformar esse ator num personagem. Eu vou usar a maquiagem. A maquiagem não tem só recursos para fazer você envelhecer. Eu tenho certeza que em algum filme ou espetáculo teatral você já deve ter visto, por exemplo, o uso da maquiagem para fazer feridas, manchas, sinais, tatuagens e até para transformar as pessoas, afinar o rosto ou redesenhar traços. Mas a maquiagem não é só para a beleza estética, mas também para a transformação e caracterização do personagem. O figurino sempre está andando muito junto à maquiagem. Os dois se completam e são essenciais para a transformação do ator, caracterizando o seu personagem. Se a gente começar a pensar na época do ano que estamos, nós pensamos nas roupas que usamos nos dias de hoje. Mas se a gente começar a pensar no passado, se eu quisesse fazer uma peça de época histórica, os figurinos não seriam como os atuais, com certeza não. Em que ambiente a gente colocaria esses personagens? Será que o ambiente seria uma sala com TV, videogame e celular? Com certeza não, né? Então, dependendo da história que eu quiser contar, eu preciso ter um cenário que seja coerente com essa história e também com o figurino, é claro. We don't have to do anything. The scent of skin is strong enough. A gente já falou de figurino, maquiagem, cenário. O quarto elemento visual, qual é? Vou te dar uma dica. Se a gente está numa cena de praia, esse elemento ajuda muito a entender em que momento do dia acontece a história. Para saber isso, eu preciso da iluminação.
A iluminação é um elemento muito importante para dar foco em determinados personagens e ajuda a identificar se a cena se passa durante o dia ou durante a noite. Se eu quero que um personagem tenha mais foco, que ele fique mais em evidência na cena, por exemplo, eu posso colocar uma luz mais intensa sobre ele. Se eu quero distinguir um personagem mau de um bom na minha história, eu posso colocar luzes de cores diferentes sobre eles para tentar mostrar ao espectador quem é quem nessa história e quais as intenções deles. Além disso, a maquiagem em determinada iluminação cria efeitos incríveis. Pré-história. Acredita-se que o uso de roupas por parte dos homens primitivos começou e se espalhou provavelmente para providenciar proteção contra fatores naturais e por aparência. Um caçador pré-histórico poderia usar a pele de um urso para mantê-lo aquecido ou como um sinal de força, bravura e habilidade. Os egípcios. O povo egípcio utilizava basicamente o linho para suas vestimentas. Durante o Antigo Império, eles usavam uma tanga de tecido enrolada várias vezes ao corpo e presa por um cinto. E ainda uma manta ou pele mosqueada caíam-lhes pelo ombro. Durante este período, as únicas coisas que distinguiam os monarcas e os nobres das classes inferiores era a riqueza dos tecidos e os enfeites. Durante o Novo Império, foi introduzida uma peça do vestuário egípcio chamada calacires, que era usada por ambos os sexos e consistia em uma túnica longa, sem mangas, que variava somente no comprimento. Os egípcios possuíam um cabelo raspado e faziam uso de perucas ricamente ornamentadas, e os faraós usavam ricas coroas, tinham também o hábito de pintar o contorno dos olhos para lhe dar maior destaque. Os persas. Os persas dominaram a civilização da Babilônia no século VI a.C. Usavam trajes mais quentes, pois sua origem era de região montanhosa de temperaturas baixas, mas logo passaram a usar túnicas franjadas e mantos do povo conquistado. Utilizavam a lã, o linho e a seda, trazida da China. Usavam um adorno na cabeça que os gregos chamavam de frígio e também usavam botas fechadas de couro flexível com a ponta ligeiramente voltada para cima. A maior inovação dos persas foi, sem dúvida, o uso de calças, que passaram a ser consideradas o traje típico persa. Os gregos. A indumentária grega consistia basicamente de 3 peças, que originaram variações nas formas de amarrar os cintos e franzir tecidos. São elas: a túnica de linho, o quitão, usada pelos jônios, uma sobreveste de lã, o peplo, usada pelas mulheres, e uma capa de lã, a clâmide. Alguns tecidos tinham estampas vistosas e alegres. Os cabelos eram encaracolados ou ajeitados ao redor do rosto. A indumentária grega destacou-se por utilizar bastante os drapeados e também pelo uso de sandálias com tiras de couro. Os romanos. Os romanos usavam uma túnica e por cima dela a toga, que era extremamente volumosa e denunciadora do status social daquele que a portava. Pessoas mais simples, como os trabalhadores e até mesmo os soldados do exército, muitas vezes usavam só a túnica. As cores predominantes eram o vermelho, o azul e o amarelo. O traje era ornamentado com uma franja dourada e fartamente bordado. Em público, era comum mulheres cobrir a cabeça, mas com o tempo os penteados foram tornando-se mais elaborados, tornando-se um sinal de status.
eram usados no coque com mechas, chamado tutulus. A toga, sua principal vestimenta, se assemelha ao imation. Os senadores romanos a usavam na cor branca. Com o tempo, a toga foi tomando formas mais volumosas, com drapeados que cobriam todo o corpo. Era um traje de classes superiores, já que limitavam os movimentos do corpo. Os homens usavam saiotes de linho, que durante o Império foi substituído por uma túnica costurada, presa com um cinto. O comprimento era até os joelhos, podendo se alongar dependendo da ocasião. O traje feminino era muito semelhante ao masculino, exceto por um tipo de corpete macio sobre o busto, chamado strop. A túnica das mulheres era muito mais comprida. Era feita de lã, linho, algodão e, para os ricos, de seda. A peça para as mulheres, correspondente à toga, era a pela, uma espécie de manto que tinha um formato retangular. Os hebreus. Apesar de escassas as informações da indumentária do povo hebreu, podemos supor, baseado nas descrições do Antigo Testamento, que o traje mais primitivo consistia em uma espécie de saia e capa. No reinado do rei Davi, por influência dos assírios e dos fenícios, os tecidos eram aos poucos tornando-se melhores e mais requintados, mas, em termos gerais, o corte original manteve-se em ampla aceitação. O traje hebreu incluía uma espécie de túnica de corpo inteiro, de comprimento variável e uma peça de tecido retangular que enrolava o corpo. Usavam um cinto, normalmente feito de couro, para prender a roupa de baixo e um manto semelhante a uma capa, feitos de linho ou de lã. Tanto homens como mulheres usavam um tipo de sobreveste que consistia em duas peças de tecidos unidas nos ombros, também utilizados pelos sacerdotes, porém ornamentadas nas quatro extremidades com borlas de cor púrpura, como recordações das leis de Jeová. Os judeus. As vestes dos judeus consistiam numa túnica de algodão ou linho com mangas de comprimento variável, uma sobrecapa, em geral sem manga, feita de tecido mais rústico, como a lã ou pele de animais, e um manto longo, geralmente com franjas e borlas, que usavam sobre a túnica. O manto servia como coberta e que, por isso, os hebreus observantes não podiam tomá-lo como penhor durante a noite. No calor, as pessoas o deixavam em casa, utilizando-o também como tapete ou sela de animais. O cinto do manto era de couro ou de fazenda espessa, bastante comprida para dar várias voltas na cintura. Os pobres camponeses tinham somente a roupa feita de lã ou de pelo de cabra, e ao contrário, as pessoas ricas tinham roupas de inverno e de verão, roupas para trabalhar e roupas para outros eventos sociais, roupas feitas com diversos tipos de tecido, linho fino e inclusive seda. Usava-se um turbante ou um lenço quadrado preso por uma fita trançada envolvendo a cabeça, deixando a parte mais longa para trás, protegendo o pescoço. Os bizantinos. Com a mudança da sede do Império Romano para o Oriente, com a fundação da capital Bizâncio pelo imperador Constantino, houve uma mudança brusca no vestuário. A simplicidade dos trajes romanos desapareceu. As cores, as joias e as franjas do Oriente tomaram conta do vestuário. Os trajes eram bordados com fios de ouro, estampados com vários motivos, inclusive cenas bíblicas. As joias eram abundantes e o púrpura era uma cor dos poderosos. A seda era usada com frequência, tanto que Bizâncio passou a fiar e tecer sua própria seda. As mangas compridas e o comprimento até o chão dominaram os trajes. Enfim, ocorreu uma orientalização no vestuário. Idade Média. Os trajes masculinos característicos nesse período era a hopblend, conhecido mais tarde como beca.
Ajustava-se aos ombros e era solta, com um cinto na cintura e com comprimento variável. As golas eram altas e as mangas compridas e amplas. Eles também usavam chapéus ou toucas. As mulheres usavam basicamente um vestido justo até a cintura e abrindo-se numa saia ampla até o chão. As mangas eram longas e justas, chegando até o meio da mão. Eram usados também chapéus em forma de cone ou chifres, afunilados ao topo da cabeça, da onde caía um véu. Neste período, as formas dos vestuários femininos eram alongadas e finas, o que dava a sensação de altura superior. Os sapatos eram de bicos finos e longos, adornados com pedras preciosas. Naquele período, não eram utilizados muitos adornos, só peças discretas, basicamente de pérolas. Os trajes medievais passaram a constituir-se de meias e calções. No século XI, calções ou braias eram calças até os tornozelos, presos nos quadris por um cordão. Os homens os usavam justo e as classes inferiores, frouxos ou bem largos. As túnicas ficaram mais justas e curtas, com mangas que se alargavam nos punhos. As cores do vestuário eram bem vivas. Na vestimenta feminina surgiu uma grande modificação por volta de 1130. Surgiu o corpete justo até os quadris e a saia ampla com pregas até os pés. Às vezes formavam uma cauda. Elas usavam uma sobretúnica com mangas amplas e na cabeça véus presos a um semicírculo de ouro. Período elisabetano. As cores desse período diminuíram, tornando o vestuário mais austero. As formas do traje masculino diminuíram também. As saias femininas passaram a ser extremamente armadas, geralmente com arcos de arame. A parte superior do vestido era um espartilho afunilado e alongado na parte da frente. As mangas eram bufantes e de grandes proporções. O decote sumiu, dando lugar a um vestuário mais fechado. Os penteados femininos eram bastante elaborados. Era usado um adorno na cabeça que escondia a parte de trás dos cabelos, que eram trançados, mas a parte da frente era visível. Durante o seu reinado, a rainha Elizabeth lançou a moda dos cabelos tingidos de vermelho. A peça mais característica desse período foi o rufo, uma espécie de gola armada de renda arredondada que fazia uma volta por todo o pescoço. Geralmente possuía várias camadas. Era usada pelas mulheres, embora homens de alta magistratura também as usassem. Barroco. As vestimentas desse período eram bastante ricas em adornos e portados. O uso da peruca cacheada e comprida por parte dos homens é um bom exemplo dessa época. O traje masculino era basicamente composto de um casaco ajustado na cintura que abria até a altura do joelho. As mangas eram ricamente adornadas na altura do punho, geralmente com muitas rendas. Os sapatos possuíam fivelas de ouro. Na cabeça, alguns usavam o chapéu com penas e finalmente eles usavam um tipo de gola caída na frente, parecida com um lenço feito de renda, o chamado rabat. Os trajes femininos ficaram menos armados do que os períodos anteriores. Os decotes foram ficando maiores e mais arredondados. O que mais destacou no look feminino foi o uso de extravagantes perucas e penteados, que possuíam altura elevada e exagero de enfeites, dificultando até a locomoção das damas. Claro que essas características eram das classes mais privilegiadas. As trabalhadoras de classe média usavam toucas na cabeça e vestidos menos armados e com cores neutras, como o bege. Estilo rococó. O estilo rococó desenvolveu-se principalmente na França por volta de 1730. As cores são claras, substituindo as cores fortes do barroco. As texturas da seda, o veludo, os brocados dão elegância às roupas, tanto nas femininas quanto nas masculinas. Os tons pastéis predominam, inclusive em aplicações de perucas brancas. Enfim, uma época de festas e inspirações teatrais. A partir de 1837, as rodas exageradas das saias se reduziram e o traje masculino eliminou os excessos que havia chegado o modelo dandy. O fraque tornou-se muito usado e assim como o redingote,
ou casaco mais curto. As camisas tornaram-se mais lisas e as gravatas mais finas. Popularizaram-se as calças, o chapéu de copa e grande variedade de casacos. Em meados do século, o traje feminino aumentou de volume graças a inúmeras anáguas que, por seu peso, dificultava a movimentação. Data dessa época a invenção da crinolina, que é uma armação à base de anéis metálicos flexíveis que substituía com vantagem as anáguas. A crinolina logo deslocou-se para trás e se tornou mais leve, o que deu origem a um levantamento na parte traseira da roupa por meio das anquinhas, que mais tarde desapareciam, substituídas por um simples pregueado de tecido e uma calça longa. Os esportes também exerceram grande influência sobre o desenho das roupas, que se adaptaram às necessidades de cada modalidade. Assim, os trajes para andar de bicicleta, para tênis, para banho, inspiraram a moda cotidiana para homens e mulheres. 1900. No início do século XX, a mulher era madura, fria e dominadora. O busto era destacado com espartilhos mais saudáveis que tornavam o corpo ereto na frente, mas jogavam os quadris para trás, uma postura em forma de S. A saia era lisa sobre os quadris e se abria em rendas em direção ao chão, em forma de sino. À noite, os decotes eram extravagantes, mas durante o dia, os vestidos eram totalmente fechados até o pescoço. Os cabelos eram usados presos no alto da cabeça e o chapéu era usado para projetá-los para a frente, para amenizar o efeito das famosas anquinhas na parte de trás do vestido. O traje masculino era composto de sobrecasaca e cartola, mas o terno era facilmente visto. As calças masculinas eram retas e com vinco na frente. Os cabelos eram curtos e o uso do bigode era bastante popular na época.